Olá, pessoal do Correio Sudoeste, novamente aqui com o podcast. Dessa vez, a minha convidada é a Luciana Zerbini, que é educadora canina e agora está educando gatos também, né? Vamos conhecer o trabalho dela, que eu tenho, né? Deve ser um trabalho assim gostoso, né, Luciana? Me conta um pouquinho como que é isso, o teu trabalho de educadora canina e agora de gato também? Exatamente. Então, o trabalho de educação canina, ele tem o objetivo de ensinar o dono a cuidar do seu animal, né? Então, muitas vezes o cachorro começa a apresentar vários problemas de comportamento, latido, reatividade, não consegue passear na rua, xixi fora do lugar. Então, os cães eles começam a apresentar muitos problemas de comportamento justamente pela dificuldade do dono de se relacionar com o seu animal, né? Ah, E existe uma área muito interessante que é entender o comportamento desse animal, por que que ele faz essas coisas, e também saber como trabalhar isso, uhum. né. E isso começa desde o primeiro dia que o cachorro chega em casa, seja ele filhote ou mais velho, adotado ou comprado, não É isso importa. que eu ia te perguntar, se tem alguma idade certa. Apesar que os adultos, os cães, os animais adultos, deve ser mais difícil para educar. É que existe uma diferença entre você educar e modelar um comportamento. Aham. Então, se você já pega filhotinho, você já aprende como que você não vai ter esse problema lá na frente, né? Então, desde o primeiro dia que chega com 30 dias, 60 dias, não importa, a gente já começa todo um trabalhinho que vai ajudar o dono a educar o seu bichinho da maneira mais adequada, né? Agora, se você já tem um cão que já tem um problema de comportamento, aí você vai trabalhar com modelagem, você vai introduzir outros comportamentos desejados para que ele deixe de apresentar aquele comportamento que você não quer, né. Então, é um pouquinho mais difícil, leva um pouquinho mais de tempo, mas também é uma educação como qualquer outra. Ah, tá. E assim, o pessoal te procura mais. Qual que é o tipo de comportamento que mais incomoda hoje? Para quem tem cachorro e depois para quem tem gato. Muitas vezes é destruição, acha que o cachorro é hiperativo, não consegue passear com ele na rua, não consegue pôr uma coleira, porque ele fica muito agitado. Um cachorro que late muito, que chora muito quando o dono sai de casa, né. Gatos, muitas vezes é o problema de xixi fora do lugar, ou que mia muito, ou que ataca o dono, né. Então a gente tem todos os tipos de problema de comportamento, E né. para cada um é um trabalho. É um E para trabalho. você chegar nesses pacientes, né? Clientes, pacientes, dá problema assim, de convivência no começo, do cão estranhar, você tem medo, dependendo Exatamente. da raça também, né? Depende muito do cão. Eu sempre falo que o problema não é tanto da raça, o problema é mais de como ele foi criado, de como ele conviveu esse tempo todo até hoje. Porque uma coisa que se diz muito é repertório de escolhas. Então, o cachorro que late muito, que vai te atacar, ele só conhece aquele caminho para se defender de alguma coisa que ele está se sentindo incomodado. Uhum. Então, lógico que a primeira vez eu sou uma pessoa estranha, né. Então, o meu objetivo principal é conquistar esse animal da maneira mais positiva, mais tranquila, mais legal possível para esse cão e gato, né. Aí depois a gente vai trabalhar exatamente no comportamento que ele está apresentando. E quais assim as melhores práticas, né, para socializar um filhote ou um cão adulto? A melhor forma é você apresentar sempre de uma maneira positiva, gradual e constante, né. Muitas vezes, assim, a prática cultural é você jogar o filhote no meio de um monte de cachorro e falar assim: "Ah, se vira". Ou pega um cão adulto também: "Ah, vou levar ele no Parque da Mogiana", por exemplo, e ele vai ter que se socializar com todos os cães, mas ele não sabe, né. Então, muitas vezes o cão que fica só em casa, que não tem contato com outros cães, ele não conhece a linguagem canina, e os cães Hum. têm uma linguagem própria. Então, ele sabe como conversar com outro cão, ele não olha na cara do cão, ele sempre vira o rosto, ele sempre cheira a traseira do cão, porque isso é uma forma de cumprimentar, de conhecer o outro cão. Então, o dono deles não sabem como lidar com isso, não oferecem esse tipo de Às vezes não comportamento para o deixa seu nem cão. chegar perto de outro cachorro, né? Exatamente. Então isso vai gerando uma quebra nessa comunicação, né. E aí ele acaba que ele não sabe se socializar. E aí ele fica aquele cachorro antissocial, aquele cachorro bravo, aquele cachorro que late para tudo, né. Então Ah. a socialização, ela começa desde o primeiro dia que chega em casa. De filhotinho, você vai apresentar para o vizinho,
parente, para mãe, para pai, para homem, para mulher, para criança, para alto, para baixo, para negro, para branco, não Todos que têm importa. convivência ali, de Exatamente. preferência, Então, a né? convivência é que vai fazer a diferença nesse caso. Certo. E assim, hoje em dia, o que que mais assim as pessoas estão errando no cuidado dos animais? O erro maior é achar que o cão se vira sozinho. Uhum. Antigamente, na época das nossas avós e tudo, o cão ele ficava na rua, ele se virava, ele saía muito. Então, ele não dependia tanto do ser humano para ser cachorro, né? Certo. Ele era cachorro como Uhum. foi feito para ser. Hoje, a gente prende muito esse cão dentro de casa. A gente oferece coisas muito diferentes da prática de antigamente. E aí acaba que esse cão fica dentro de uma prisão de luxo, né? Ah, meu cachorro tem jardim. Tá, mas você não passeia, você não oferece coisas para ele roer, você não oferece oportunidade para ele farejar, ele vai ter problema de comportamento. Ah, o meu cão fica dentro de um apartamento, sozinho, 12 horas por dia. Se ele não tiver oportunidade de roer, de brincar, de farejar, de passear, ele vai apresentar problema de comportamento. Então, a gente espera muito do cão, principalmente em raças, né? Uhum. Ah, essa raça é muito boazinha, essa raça não late, essa raça não dá problema. Mas se você prender dentro de um apartamento, não oferecer recursos para ele se manter ativo, ele vai sim apresentar problema de Que é até da comportamento. natureza do animal, né? Exatamente. Da natureza dele. Porque você vê muito vídeo bonitinho na internet, o cachorro destruindo um sofá, Uhum. né? O dono fica louco, ai, destruiu minha cama, destruiu meu sofá. Mas bota esse cachorro na rua. Ele vai farejar, ele vai cavucar na terra, ele vai fazer bagunça, ele vai entrar dentro d'água. Então, o que o cachorro não tem no dia a dia, ele vai procurar dentro de casa. O sofá é uma delícia de destruir. Se ele puxar um fio, ele vai descobrir que aquilo faz barulho, que aquilo sai em pedaços. Então, ele vai destruir aquilo não por uma questão de birra. Muita gente humaniza, né? Aí, birra, ele fez de propósito, ele fez para me irritar, né? E não é. Esse cachorro está precisando, né, se distrair, fazer alguma coisa interessante Gastar e energia, no descobriu caso. e descobriu que o sofá é interessante. E é isso que acaba acontecendo. E assim, quais são os princípios básicos assim de regras e limites para os cachorros? O que tem aqui Na verdade, básico? Eu comprei um cachorro, ganhei um cachorro, e agora? exatamente. Primeiro, você precisa entender o que é a necessidade de um cão. Uhum. Então, o cachorro ele tem uma pirâmide de necessidades que a gente precisa ofertar para que ele seja um cachorro que não tenha problema de comportamento, né? Então, é muito importante que você vá atrás, que você pesquise, que você converse com uma pessoa que entenda, né? Para que você saiba o que oferecer. Então, para que um cachorro se torne obediente, na minha linguagem, ele é um cão colaborativo e não só Uhum. obediente, ele vai entender que aquelas coisas são interessantes para que você fique feliz e ele fique feliz também, né? Então, se você consegue educar esse cão com reforço positivo, né? Não com punição, não com enforcador, não dando bronca, não enfiando o focinho dele no xixi, né? Porque existem algumas coisas culturais que a gente tem que mandar nesse cachorro para esse cachorro te obedecer. Uhum. E, na verdade, o meu trabalho ele é todo feito com a conquistando a confiança desse cachorro, para que ele tenha vontade de te obedecer, para que ele tenha vontade de apresentar aquele comportamento que você quer. Só que, para isso, ele tem que ser um cão que tenha uma rotina de passeios, que tenha uma rotina de brincadeiras, que não fique sozinho tanto tempo, né? Que tenha coisas que façam ele ser cachorro, né? Que a gente quer muito um cão quase com um bichinho de pelúcia, que fique quietinho, que durma o dia inteiro e que quando eu chego ainda não me incomode, né? É complicado, né? Aí, quando Exatamente, tem um animal assim, né, ele acaba ficando estressado, né? exatamente. Aliás, como saber quando um animal está estressado? Logicamente, acho que um dos primeiros deve ser os sintomas dos comportamentos, deve mudar, né? Exatamente, é o comportamento que ele apresenta. Normalmente, o cachorro que está estressado, você tem um dono estressado junto, né? Aham. Porque não aguenta aquele comportamento, porque, por exemplo, os cães que pulam em visitas. Tem dono que adora que o cachorro pule nele. Ah, Qual é o problema disso? Nenhum. uhum. Então, para aquele cachorro pular, não é um problema.
Então, ele não vai ser um cachorro estressado. Agora, se eu sou uma pessoa que não gosta que o cachorro pule em mim, mas eu, sem querer, acabo reforçando esse comportamento, brigando, empurrando, falando alto, tudo que a gente faz para o cachorro, ele entende como um reforço, porque é a Ah, maneira como você está dando atenção para ele, então tem que ser ao né? contrário. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender o que a gente está fazendo com esse cão, a gente começa a entender como não reforçar aquele comportamento ruim, que é ruim para nós. Para ele não tem nada errado. Tá Ele está normal, fazendo aquilo isso. que ele sabe fazer, Uhum. né? A gente quer pôr regra para banheiro, a gente quer pôr regra para não pular, a gente quer pôr regra para não latir. Então, como que eu vou ensinar uma regra, né? Ensinando que, apresentando aquele comportamento que eu gosto e não apresentando aquele comportamento que eu não gosto, ele vai ter mais recompensa do que se ele estivesse fazendo aquele comportamento que eu não gosto. Uhum. Então, o reforço positivo hoje é a melhor maneira de você ensinar um cão que aquele comportamento é legal. Ah, fica sentado, não incomoda o vizinho, não incomoda a visita, né? Então, usando o reforço positivo, que a gente usa muito petisco, né? Sim, Porque a melhor coisa para o cachorro é comer, né? sim, sim. Então, quando eu consigo usar o petisco como uma moeda de troca para que ele ensine aquele comportamento, ele vai Ele vai. acabar gostando de apresentar aquele comportamento. Uhum. Então, eu não quero que um cachorro pule em mim. Eu ensino um comportamento contrário. Eu mantenho ele sentado, Aham. né? Porque se ele estiver sentado, ele não pula em mim. Então, eu vou ensinar o comando senta. Eu vou ensinar o comando deita. Ah, eu não quero que o meu cachorro saia correndo para a rua quando eu abro o portão. Primeiro, eu trabalho esse autocontrole, o senta, o deita e o fica. Aí eu vou começar a trabalhar para que ele não saia pelo portão solicitando um fica. Mas isso é uma construção de comportamento, não é uma varinha mágica que eu faço Aham. fica e É o um cachorro vai ficar. trabalho, né? Às vezes prolongado, assim. É um trabalho. E tem alguma raça que é mais fácil para educar, que o comportamento é melhor? Não existe, tá? Existem assim, algumas raças que a gente sabe que têm uma inteligência, que são mais focados, né? Uhum. Então, tem algumas raças que são mais atentas, tem raças que são mais bobonas, são mais agitadas, mas todos eles têm chance de ser educados, né? Então, se você escolhe uma raça porque ouviu falar que é bonzinho, você vai acabar tendo problema depois. Por Esquece. quê? Se você já recebe aquele cão, é o que acontece muito, por exemplo, com o Golden Retriever, Hum, né? O Golden é o cachorro da moda, porque isso, é. é um bicho bonito, é um bicho calmo, é um bicho que todo mundo ama. Só de olhar para ele, você já fica feliz, né? Mas, se recebe esse cão com sei lá, com quanto tempo de vida, e não dá chance para ele ser esse cão legal. Já acaba prendendo ele, já acaba achando que ele vai ser bonzinho para o resto da vida. E eles são cães que normalmente são os que mais dão problema de comportamento. Por quê? Ele não recebe a atenção necessária, né? E é um Então ele acaba. cachorro de raça grande, né? É um Assim, cachorro de raça grande. quer gastar energia, quer sair, quer passear, Exatamente, exatamente. né? Então, a mídia mostra como um cachorro tranquilo, e, na verdade, ele tem tanta necessidade como qualquer outro cão. E aí acaba que, se você não entender o que o cachorro precisa, independente da raça, Uhum. você vai ter um cachorro com problema de Então, comportamento, o que que um cachorro precisa hoje? principalmente de Como enriquecimento que é uma ambiental. vida saudável para um cachorro hoje? Principalmente o enriquecimento ambiental e a rotina de exercícios, né? Então, ela fala assim, nossa, mas daí eu vou ter que ficar por conta desse cachorro. Se você quer um cachorro, você precisa cuidar desse Aham. animal que está na sua casa. Tanto o cachorro quanto o gato, né? Porque se você não entende, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de gato. O gato, ele é um ser arborícola, ele sobe nas coisas, ele pula em cima de armário, ele vai em cima da geladeira, ele vai em cima das coisas, e você não entende por que ele faz isso. É uma necessidade do gato, Sim, da natureza dele, da né? natureza dele. Então, se você não oferece prateleiras pela casa, lugares para ele se esconder, lugares para ele se intocar, ele vai ser um animal estressado e vai apresentar problema de comportamento. Então, a necessidade básica, tanto de um cão quanto de um gato, é a primeira coisa que você tem que entender o que você precisa. Ah, eu vou ter um cachorro, eu preciso entender que eu preciso socializar esse animal nas primeiras fases de vida dele. Uhum. Eu preciso entender
que ele vai ter que ter exercício. Eu preciso entender que dentro de casa ele tem que ter coisas para fazer, coisas naturais para roer, tem muita opção interessante, né, Bom. para ele roer. Uhum. Então, tem que ter coisas para ele brincar, se Atividades, divertir. né? Exatamente. E não adianta brigar por ele destruir as suas coisas. Você precisa ensinar o que que ele pode destruir. É o que a gente chama de redirecionamento, Uhum. né? Ah, eu não quero que ele morda o pé da mesa. Então, ofereça alguma coisa que ele possa morder. Ah, eu não quero que ele morda a minha mão. Ofereça o que que ele pode morder. Porque assim eu redireciono essa necessidade, porque eu não tiro. Vou falar para você que esse cachorro não vai morder mais. Mentira, ele sempre vai morder, Sim, sim, porque ele entendi. precisa, É isso. né? Uhum. Então a gente precisa É igual o oferecer xixi do coisas. cachorro, né? O cachorro não vai deixar de fazer xixi, né? Exatamente, Mas aí você tem que educar onde vai fazer o xixi, né? exatamente. O Porque gato, você a vê um mesma cachorro na coisa. rua, ele abaixa e faz onde quiser. Isso. Então, na nossa cabeça, que a gente não quer. Aí ele não pode fazer aqui, não pode fazer ali, eu quero que ele faça ali. Mas Uhum. aí eu preciso o quê? Ensinar que aquele espaço, aquele banheiro que eu defini é recompensador para ele fazer, porque coisas boas vão acontecer. Ele vai ganhar um petisco, ele vai ganhar atenção, ele vai, né, ele vai ser reforçado positivamente e ali ele vai entender, pô, Incentivado, né, no caso. É um incentivo, né, para fazer a coisa exatamente, certa, é um incentivo. né? E assim, como é que é o equilíbrio em dar liberdade e estabelecer limite pro cachorro? Na verdade, Alguns, por exemplo, eu tenho um cachorrinho lá, né, o Todd, e eu falo que ele é um Yorkshire, só que ele é da rua, né? Porque eu tenho dó de deixar preso. Então ele é um cachorrinho de rua. Ele passeia sozinho, ele anda, ele volta. Nem ensinei ele a ir e voltar, porque aí, né, no dia que sumir, por exemplo, ele sabe voltar. E então, assim, eu não gosto de deixar ele preso, tenho dó de deixar ele preso, né? Seria necessário. O pessoal fala, ele sai muito na rua, cuidado, né? Vai ser atropelado, tal. isso. Mas então aí eu fico com essa, ai meu Deus, tadinho, né? Então, mas eu não, igual você está falando, eu não sei a necessidade dele, só de eu deixar aquele espaço na garagem, no quintal, ou dele ir para a rua, né? Como que eu vou Então, saber se esse ele gosta limite de ir aí? para a rua, o ideal é que você tire o seu tempo para você Uhum, ir para a rua com ele. Porque realmente a gente nunca recomenda que cães andem sozinhos, porque tem atropelamento, acontece. tem as doenças, vai comer lixo, Uhum, ele vai encontrar cães que você não sabe, encontrar um animal raivoso pela frente, ele pode sofrer sérios danos, né? uhum, Então, a liberdade vai até a segurança dele. Qual que é a segurança? Eu quero muito que ele vá para a rua. Contrata um passeador, vai com ele na rua, vai passear junto com ele, porque não tem. Eu sempre falo assim: não existe milagre para você ter um cão do jeito que você quer. Ele tem uma necessidade própria, igual a gente. sim, Tem gente que gosta aham, de ficar mais quieto, tem gente que gosta de sair aham, mais, né? Então, se esse cachorro é um cachorro de rua, então você tem que oferecer a rua para ele, mas de uma forma segura, sim. né? Então, tem várias maneiras de oferecer isso de uma forma segura, não só liberando. Porque está acontecendo muito esse problema de liberar cães na rua, porque tem cães que vão brigar, tem cães que vão disputar território, tem Não cães que vão sabe a machucar reação, né? pessoas. É. A gente nunca sabe, saiu da sua frente, você não sabe o que ele vai fazer, né? E dá uma dica aqui pra gente, pra quem sofre lá com algum cachorro com latido. Né, hoje aqui, né, as pessoas têm muito apartamento, né, tem problema de vizinho, tem lugares que não aceitam, né, o cachorro, ou se aceita não pode ficar latindo, né? Como que faz para educar o cachorro assim para não Latir, né? latir, sei lá, né? Na verdade, o que que acontece com o latido? Ele é extremamente autorrecompensador para o cão. Tem cachorro que pode latir 1 hora sem parar, né? Ele late, ele late, e ele late. Então, a gente tem que entender o que está causando esse latido em primeiro lugar. Uhum, Porque dica tem um monte, certo. né? Porém, eu preciso entender por que, que esse cão está latindo. Ele sai quando ele late quando o dono sai, Uhum, ele está com alguma ansiedade de separação, ele late porque incomoda o barulho das pessoas andando no corredor, ele late porque tem um cachorro que late lá e ele late atrás. Então, o- os gatilhos são muito diferentes, né? As causas são muito diferentes. Então, eu gosto muito da palavra gatilho. uhum. Qual é o gatilho desse cão? Ah, tá. Para reagir, para morder, para latir, para fazer qualquer coisa.
Então, a educação canina, ela entra porque com o conhecimento de comportamento, eu consigo identificar onde está o problema. Uhum. E não, tipo, fazer uma receita de bolo. Para parar de latir, enfia uma bola na boca dele. Pronto. É uma dica. Aham. Mas tem cachorro que não gosta de brincar de bola, tem cachorro que não vai nem ligar para essa bola, tem dono que vai acabar machucando o cachorro porque vai enfiar essa bola de qualquer jeito na boca do cachorro. Tem. Então tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Então, não existe assim uma regra de bolo para Uhum. todos os problemas de comportamento, né? Eu preciso entender por que que esse gato está fazendo xixi fora do lugar dele, por que que esse cachorro está marcando tanto o território, por que que esse cachorro está latindo demais. Aí, com a identificação, eu consigo te orientar de uma maneira adequada. Eu falo assim, olha, a gente pode fazer esse processo para tentar melhorar isso, né? E aí você vai na casa da pessoa e faz ali com o animal junto, ensina a pessoa. Exatamente. O mais importante é o dono entender, que a gente chama de tutor hoje em dia, o mais importante é o tutor entender que ele tem que participar desse processo, né? Então, é muito comum, tradicionalmente, você chamar um adestrador e falar assim, ó, se vira com o meu cachorro e me entrega ele pronto. Só que a gente sabe que isso não funciona, porque ele vai me obedecer, ele vai fazer as coisas do jeito que eu quero, porque eu vou ensinar ele. Mas se ele volta para sua casa e você não sabe o que é para ser feito, o comportamento continua, Vai voltar. né? Então, o mais importante é que o tutor ele tem que fazer parte desse adestramento, dessa educação, porque todas as técnicas de educação vão ser passadas para você. Olha, Lucinete, você vai fazer assim, você vai fazer assado, vamos treinar isso, vamos usar isso durante essa semana que vem a gente evolui mais um pouquinho. Porque é muito comum, hoje em dia, a gente tem pressa para tudo, né? Ah, não, vou contratar o adestrador, em 2 semanas eu quero meu cachorro Pronto. pronto. Educadinho. Exatamente. Igual criança, né? Vai pra escolinha e quer que traz educadinho. Exatamente. Então, não funciona assim. Porque nenhum cachorro tem controle remoto. Você liga e desliga o botãozinho, ele vai ligar e desligar. Ele sempre vai corresponder àquilo que está acostumado a fazer. E se você está acostumado a responder daquela forma, não muda. Então, o trabalho é muito mais feito com o dono, né, com o tutor, do que só com o Do que cão. com o cachorro. Porque se você não sabe o que tem que ser feito e não faz como é o esperado, o cachorro não vai mudar o comportamento dele, E né? existe cachorro mimado, é cachorro que fica estressado, ansioso, depressivo, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque ele não está sendo entendido como ser espécie que ele é. Porque a gente tende muito a humanizar. Ah, Ah, isso isso é que eu ia te birra, perguntar. isso é ciúme, isso é, sei lá, né, fazendo propósito. Na verdade, ele está pedindo socorro, ele está apresentando aquele comportamento porque é a maneira que ele tem que faz você reagir de alguma forma com Chamar ele. atenção, no caso. Isso, Uhum. né? O cachorro que é muito sozinho, que o dono não dá muita atenção. Aí ele vai latir, 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 o que que você vai fazer? Você vai brigar com ele. Para, não aguento mais. E aí isso é uma forma de atenção. Então, sem querer, você está reforçando esse latido, por exemplo. Um cachorro que é muito depressivo, né? É aquele cachorro que não brinca, que fica quieto, que não quer interagir. Ele nunca aprendeu a brincar. Ele não teve contato com outros cães, ele não teve contato com pessoas, né? Então, ele basicamente, assim, ele se retrai e fala assim, bom, minha vida é só isso mesmo. Ele não tem escolha, repertório de escolhas, né? Então, o mais fundamental é a gente entender por que que aquele comportamento não está legal, né? Tanto o que eu mais gosto de trabalhar, eu gosto muito de reatividade, é cachorro bravo, né? Porque, independente da raça, independente do tamanho, independente do porte, você tem que conquistar a confiança desse cão e mostrar para ele que o mundo não é tão ruim assim, Aí deve ser entende? bem. Como é que faz? Um resultado deve ser muito bom, né? É muito gostoso, Satisfatório, né? é Nessa satisfatório. questão da humanização, como que você vê hoje esse tratamento do ser humano com os animais, né? Tá uma coisa gritante, Existe muito equívoco, né? né? Porque exatamente a gente quer que o animal se comporte como um ser humano e não entende que o cachorro não é um mini ser humano, né? E isso é que dá muito problema de comportamento. Muita gente me pergunta, fala assim, eu adoro pôr roupinha no meu cachorro, é errado? Não necessariamente. Você gosta de pôr, o cachorro está feliz com a roupinha, isso não é um problema.
O problema é aquele cachorro que não gosta, que está dizendo para você, eu não gosto de colocar isso, mas você insiste em colocar, né? Ah, o cachorro dorme comigo na minha cama, isso é errado. Não necessariamente. Você passa o dia inteiro fora, seu tempo de qualidade é passar aquele momento com o teu cão. É ruim para você, não é? Isso não é um problema. Não, aquele cachorro não pode subir na minha cama. Só que você passa o dia inteiro fora de casa, aí você quer chegar em casa e ainda quer que o cachorro fique no chão e não interaja com você, porque você está cansado. Então, aquele cachorro vai apresentar problema, entendeu? Então, Uhum. a humanização é a gente achar que o cachorro tem que acertar algum comportamento só porque a gente quer, porque aquilo lá é legal para a gente, mas para ele não está sendo muito Não se legal. preocupar com ele, né? Exatamente. Tem que entender o comportamento da E espécie. tem algum caso em que chega a ser necessário dar um medicamento? Às Algum vezes, sim. medicamento? Às vezes, sim. Às vezes, o cão é muito reativo, é muito bravo, e você não consegue chegar nesse cachorro. Então, às vezes, a gente entra com remédio para dar uma melhorada Uhum. nessa, como é Fúria, que no fala? caso. Nessa química cerebral mesmo, Uhum. né? Ah, Para tá. dar uma. É que nem a gente está com depressão, a gente tem que tomar uma medicação para melhorar, Sim. né? Então, alguns cães, dependendo do comportamento, às vezes está tão enraizado e está tão complicado que a gente procura um veterinário comportamentalista. Isso é muito interessante também, porque existem especializações nessas áreas. Ah, Então, veterinários comportamentalistas, eles podem ajudar a gente também. Mas lembrando que só a medicação não é o suficiente, né? A gente precisa entender o que está causando aquele problema e trabalhar ali também. trabalhar Porque a isso. medicação pode até melhorar um pouquinho o comportamento, mas se você não agir ali na causa, aquele comportamento não vai ser resolvido. Ele vai apresentar de novo depois. Certinho. Luciana, eu acho que é isso, né? Vocês falam bastante coisa, gostei. Depois a gente pode prolongar em outro momento alguma coisa específica. Eu vou pedir para os nossos seguidores mandar sugestões que a gente vai encaminhar para a Luciana. Depois ela pode voltar aqui para responder, entrar com sugestões, né, dúvidas. E aí depois a gente volta a falar de novo nesse assunto, que é muito bacana, né? Porque hoje todo mundo tem um cachorrinho, um gato, né? E sempre Exatamente. dá um trabalho, Sempre dá o né? Então, trabalho. você vai ensinar a gente como educar eles, viu? Tá Muito ótimo. obrigada, viu, Luciana, por Eu sua que agradeço. participação.